Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção, pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão. É legal você pensar assim, né? Tem sempre um momento em que a sociedade ela endurece, né? No caso nosso na ditadura, mas é preciso ter alguma válvula de escape. E eu acho que essa é uma das grandes funções da produção cultural, da cultura, né? Ela ser a possibilidade de uma válvula de escape. Então como é que esses caras conseguiram sobreviver? Através da criatividade deles, né? Tentando burlar com letras, com, né, melodias, a censura. Então é muito interessante você ter assim, alguns artistas que trabalharam muito bem isso. Por exemplo, o Milton Nascimento é um deles, né? Acho que ele é uma referência muito forte para Minas Gerais, para Belo Horizonte. Porque ele é um cara que vai gravar em 1972 o Clube da Esquina, né? Em plena ditadura, e esse Clube da Esquina ele vai estourar, né? Ele vai fazer muito sucesso, o disco é muito forte, né? Tem uma pegada muito mineira mesmo, vai trazer uma certa coisa dessa mineiridade, desse jeito mineiro de fazer, né, música, principalmente essa música mais pop. E aí o Milton Nascimento vai ter, inclusive, problemas com a ditadura, né? Ele vai ter músicas censuradas, ele vai ter problemas principalmente, né, com letras, né, que foram muitas vezes mal interpretadas, ou mesmo que eram interpretadas de uma forma direta. Por exemplo, o Cálice, que ele interpreta junto com o Chico Buarque. É uma música maravilhosa, né? E o Cálice, aí a inteligência, a criatividade do artista ajuda ele a driblar a censura, né? Então o Cálice é realmente um marco muito legal, né? A música, se não me engano, ela chega a ser censurada, mas ela caiu na boca do povo. Uma outra pessoa que eu também citaria, que faz parte do Clube da Esquina e que tem um posicionamento muito interessante, é o letrista, né, do Clube da Esquina, que é o Márcio Borges. As pessoas não falam muito no letrista, falam geralmente do irmão dele, o Lô Borges, mas o letrista é importante. Por quê? Porque ele é o cara que vai fazer as letras, né? E aí o Márcio Borges, ele fala uma coisa muito interessante, assim. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, ver entrevistas dele, inclusive acompanhar trabalhos que, né, faziam entrevista com ele para, né, de trabalho de conclusão de curso. E o Márcio Borges o tempo inteiro ele diz o seguinte: olha, nós não tínhamos o tempo inteiro aquela coisa de lutar contra a ditadura, não, a gente não tinha isso. De certa forma a gente era até um pouco alienado nesse sentido, mas a gente se incomodava com, né, a coisa de não poder tocar violão na rua, né? Independente se você está tocando, que tipo de música você está tocando, né? Então tinha uma coisa muito interessante que ele falou: olha, a gente cantava aquela época, então Noite Chegou Outra Vez, né? O Clube da Esquina 2, né, que vai trazer essa coisa assim meio sombria, porque era sombrio mesmo. Então ele fala que não tem muito essa coisa, vamos fazer uma música contra a ditadura. Não, nunca foi o objetivo. Eles queriam fazer as músicas deles, né? E eles se incomodavam muito com essa coisa de encontrar-se, não poder se encontrar, né? O lugar do encontro, que é a praça, ele foi proibido, porque era proibido você reunir 3, 4 pessoas, pronto. Já passava a polícia, já dava uma dura e tinha que dispersar o bolinho, vamos dizer assim. Ele diz uma coisa muito legal também, que aí acho que vale a pena as pessoas tendo possibilidade de acompanhar as músicas do Clube da Esquina, são letras cinematográficas. Ele fala o tempo inteiro isso, assim, que as letras têm muita imagem, né? Então, é um girassol da cor do seu cabelo, né? O vestido azul, né? O trem azul, essa coisa toda tem muito de imagem. Por quê? Porque, de certa forma, eles tinham uma influência do pessoal do cinema, do SEC, né? Que era o Centro de Estudos Cinematográficos da PUC, que nessa época tinha um movimento também forte em Belo Horizonte, né? Desse cineclube. Então eles eram muito influenciados pelos filmes que chegavam. E chegavam filmes de fora, que eram vistos aqui em Belo Horizonte, né? Então muita coisa do Godard, muita coisa questionando, né? Pela liberdade de expressão. E tinha uma coisa muito legal, assim, os discos, né? Você não tinha acesso a discos como você tem hoje. Então pessoas tinha um mercado clandestino de discos, em que as pessoas conseguiam passar uma para outra, né? E aí você gravava o disco na fita cassete para ter aquela fita para poder ouvir o disco. Porque alguns discos eram censurados, eram proibidos, né? Não chegavam ao Brasil. Discos de rock, né? Eram tidos como subversivos. Apesar de nada a ver, né? Às vezes a letra era totalmente conservadora, careta, essa coisa toda. Mas não, rock and roll, né? É coisa, né, do capeta, é coisa, né, dessa juventude maluca e tal, isso, aquilo. Então os né, clássicos do rock and roll, como Pink Floyd e Led Zeppelin, eram discos raríssimos, assim. Tudo isso a ditadura é muito burra, né? Qualquer ditadura é muito burra,
nesse sentido. Ela vai censurando tudo que ela não compreende. Certezas e esperanças pra trocar, por dores e tristezas que bem sei um dia ainda vão findar. Um dia que vem